Os pais, as escolas, as pessoas perguntam muito pra gente com que idade que a gente deve começar a falar de dinheiro para as crianças. Na verdade, a educação financeira ela está muito relacionada a comportamentos como saber esperar, autoconhecimento, você aprender a fazer planejamento, você aprender a ter autocontrole, ter disciplina, organização, muito mais do que simplesmente saber lidar com o dinheiro. Então, a criança pequena, ela ainda não entende quantidade, né? Se dá uma nota de R$10 para uma criança e dá duas notas de 2, elas ficam brigando porque elas acham que quem tem duas notas de 2 tem mais dinheiro do que a que tem a nota de 10. Então, tem uma fase, um momento ali até os 6 anos de idade, onde as crianças ainda não têm a noção concreta da quantidade e a gente pode ir trabalhando outras habilidades que não necessariamente com o uso do dinheiro para que essas crianças possam começar a aprender a lidar com o dinheiro no futuro. Então, por exemplo, saber esperar é muito legal. E saber esperar, às vezes, é esperar a mãe servir o almoço, é esperar para comprar uma guloseima que ela está com vontade, é esperar para comer a sobremesa, é esperar para tomar banho. Então, aprender a esperar é uma habilidade importante para quem vai ter uma boa vida financeira, para quem quer desenvolver habilidades para usar bem o dinheiro. Você ter organização, então a organização das coisas dela, saber onde colocar, você não desperdiçar, você começar a ensinar para a criança essas noções básicas de comportamentos que não necessariamente envolvam dinheiro. E aí tem várias coisas que podem ser feitas. Vocês podem, por exemplo, começar a trabalhar com as crianças o entendimento da onde vem aquelas coisas que elas estão consumindo. Então a gente às vezes está ali numa mesa, numa refeição. Gente, de onde será que veio o pão? O que a gente precisa de ingrediente para fazer um pão? E aí vocês podem procurar no Google, podem ver. E aí vai precisar, provavelmente, de uma farinha de trigo ou de uma outra farinha, mas farinha de trigo, vai precisar de água, vai precisar de fermento, vai precisar de leite, vai precisar de ovo, vai depender da receita do pão. Mas aí você vai pensar, de onde vem todas essas coisas? Como é que vem o trigo? Ah, o trigo, a gente planta o trigo. Bom, eu planto uma semente de trigo. Aí faz a plantação do trigo, põe lá a sementinha, aduba a terra, vai ter que irrigar, vai ter que botar água para essa sementinha crescer. Quanto tempo será que leva para nascer o trigo? Vocês podem ir buscando essas informações. Aí esse trigo nasce, aí como é que ele é coletado lá na plantação? Para onde ele vai? Ele é transportado? Ele vem com casca? Vem sem casca? Como é que eu transformo esse trigo em farinha? E aí depois eu pego essa farinha e eu misturo e faço o pão. Quanto tempo leva para assar um pão? Para assar o pão precisa de um forno. Esse forno tem gás? Esse forno é elétrico? Como é que funciona isso? De onde vem essa energia? Então, quando a gente senta com as crianças e começa a olhar os objetos ao nosso redor e começa a pensar da onde vem isso, né? Então, para até isso chegar até aqui, existe dinheiro envolvido, existe tempo de espera naquele processo. Existem muitas pessoas ou poucas que trabalham e que trabalharam até que aquele produto chegasse ali. Então, quando você come o pão e aí deixa, por exemplo, vai tirar a casca, tem gente que não gosta da casca do pão, aí você tira a casca, mas aí você tira a casca de qualquer jeito e desperdiça pão. Não é só o pão que está sendo desperdiçado, tem ali dinheiro, né, imobilizado, que a sua família trabalhou e botou o dinheiro para comprar o pão. Tem todo o tempo daquelas pessoas que trabalharam naquele processo, tem a energia que foi usada no forno. Então, tem um monte de coisas envolvidas que tem a ver com o seu consumo.